nesse cara aqui. Se um perder, o outro tem. Então, estamos com os dois aí, software de gravação ativado. Então, hoje, dia 30 de junho aí, vamos fazer 3 exercícios no nosso simulador, que a gente vai tentar desenvolver aqui junto, com a ajuda de vocês. Vou estar abrindo aqui o WhatsApp da turma e vou estar enviando 3 imagens aí para quem tiver com computador, alguma coisa ligado, poder participar junto. Deixa eu ver, área de trabalho, aula dia 30. Mauro liberou o grupo agora ele abriu o grupo de novo. Então, vocês viram que no WhatsApp ele adicionou até o pessoal da LAR lá, né? Eu acho que é o pessoal do RH, então vocês têm que ficar esperto aí. Não sei o que está acontecendo. Então, fiquem atentos, né? Provavelmente elas já vão estar por dentro de tudo que está acontecendo, É porque porque para a ele ter gente colocado no grupo, né? já fizemos a pré-matrícula, mano. Tá constando que a gente Uhum, não fez? fica tranquilo. Então, eu já enviei 2 imagens em JPG e um PDF para você estar acompanhando. Vou abrir eles aqui. Então, vamos ver qual que é o mais fácil primeiro. Acho que esse ou esse, um desses dois aqui. Vamos abrir o PDF primeiro. Acho que o PDF está até aberto. Então, a gente tem um PDF aí, ó, uma peça. A gente tem 2 formas da gente estar fazendo esse raio aí e esse chanfro. Vocês estão conseguindo enxergar o desenho aí? Tranquilo? Galera, Tranquilo. confirme. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, Então, tranquilo. a nossa peça ali, ela tem um chanfro de 45 graus e tem um raio de 20. Um raio de 20 e esse chanfro aqui é de 20 milímetros também. 17 para 37 dá 20 milímetros de diferença. Vamos ver quem está com o microfone ligado aí. Desativa a câmera e o microfone ligado. Então, a nossa peça tem 75 milímetros por 75 milímetros de comprimento, uma altura aí de 25 milímetros. Tem 2 furos de 10 na diagonal ali, ó, 17,5 e 17,5 são as coordenadas. O centro da nossa peça está bem no meio, então o centro da nossa usinagem ali vai ser no meio da nossa peça. Então, nossas coordenadas absolutas ali vão ser simétricas em relação ao centro da nossa peça. Temos um diâmetro de 30, bem no centro da nossa peça, para a gente estar usinando. Então, a gente vai fazer um perfil aí fazendo 2 chanfros e 2 raios. Uma profundidade aí de 25 milímetros. Vamos tentar fazer um furo de 10 e fazer essa usinagem de 30 milímetros. Então, a gente vai fazer de 2 formas esse raio e esse chanfro. O chanfro você pode estar jogando as coordenadas absolutas lá, de ponto a ponto, ou você pode estar colocando o chanfro mesmo, que a máquina automaticamente calcula e executa esse raio e esse chanfro em relação às coordenadas que você joga dentro da programação. Então, vou estar acionando aqui o nosso simulador. Vamos ver se ele vai abrir. Se ele não abrir, a gente tenta de novo. Aí. Então, esse aqui é o nosso simulador, só que ele não é mais o nosso simulador de torno CNC. Agora ele é um simulador de centro de usinagem, né? Então, ele trabalha com 3 eixos, X, Y e Z. Eu vou estar dando uma organizada aqui, não sei se estão enxergando bem. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na frente da máquina é desativar o botão de emergência e fechar a porta da máquina. Depois que a gente desativou o botão de emergência e fechou a porta, a gente referencia os eixos. Então, aperta no botão de referência, referencia o eixo Z, então ele vai buscar o zero máquina, né? Referencia o eixo Y. Então, vamos tirar a máquina para vocês poderem visualizar lá. O eixo Y, então, e o eixo X. E o quarto eixo seria o spindle, que é o da ferramenta. Então, eu vou ativar o modo de edição. Aqui nessa chavinha eu ativo o modo de edição de programa. E agora eu vou estar adicionando uma ferramenta.
Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma ferramenta aqui Não veio a ferramenta, vou ter que fechar e abrir de novo o programa. Já aconteceu isso esses dias, né? Vamos lá. A gente é brasileiro e não desiste nunca. Esses softwares aí são complicadinhos. Vamos ver se veio. Agora veio as ferramentas. Ok. Então vamos referenciar de novo. Fecha a porta. Tira a máquina. Então a máquina já está referenciada. Agora vamos colocar a ferramenta. Vamos pegar uma fresa aí de... Então, deixa eu mostrar para vocês aonde que é, né? Então aqui, a gente já referenciou, ativou a edição de programas, referenciou todos os eixos, fechou a porta. Então aqui nessa opção aqui, ó, gerenciador de ferramentas, é o mesmo lugar que a gente ia lá no torno CNC. Então a gente vai clicar ali e vai abrir a opção das ferramentas. Quando você dá duplo clique rápido em cima, ele abre a opção da ferramenta que você quer usar. Então eu vou estar usando aí uma fresa de topo, né? Então ela vai ser uma fresa de topo. Vou deixar com um diâmetro de 10. Aqui você pode alterar o comprimento, eu vou colocar 100 milímetros. Aqui você pode colocar um RPM se quiser e uma taxa se quiser. Eu não vou colocar, vou deixar em branco. Eu vou falar que a ferramenta é de metal duro. Aqui embaixo ela tem a opção de que tipo de ferramenta que você está usando. Aço rápido, metal duro, de cerâmica. Vou deixar em metal duro e vou dar um OK. Tá todo mundo conseguindo acompanhar tranquilo aí? Não tá cortando a imagem, nada? Tem imagem às vezes que dá uma cortada aí, eu tenho que ir mais devagar na passagem das imagens aqui. Tudo tranquilo? Para Quem mim cala tá tranquilo, professor, por enquanto. tá acompanhando normal, né? Tá. Beleza, então eu venho aqui em adicionar ao magazine e vou colocar na posição 1 e vou dar um OK. Então se você olhar, ó, ela não tá lá para usinar, ela tá lá na posição 1 no magazine. Então a gente tem que chamar ela para a gente poder zerar na peça. Então eu venho em MDI, que no caso é uma linha de programação que a gente tem aqui, igual ao do torno CNC, para executar só uma linha de programa rápido, então uma execução de uma linha de programa. Então a gente vai chamar a ferramenta 1. Então deixa eu organizar aqui. Você vem em MDI, que é onde tem essa mãozinha, clica aqui, vem em prog, que é de programa, clica lá, e vem a opção MDI. Então você clica na opção inferior aqui, que é MDI. Ele vai abrir o programa MDI. Esse programa MDI serve para executar. A hora que ele termina de executar, ele apaga sozinho. Então ele dá um reset lá na memória. Então eu vou colocar aqui o número da ferramenta que eu quero chamar, que é T01, e vou dar um M6, que M6 lá na nossa apostila diz que é troca automática de ferramenta. E vou dar um ciclo start. Nesse cara aqui, ó. Ela vai lá, troca de ferramenta e coloca ela para posição de usinagem. Agora eu vou colocar o meu bruto. Tem que colocar o meu material lá. Nossa peça lá em PDF tinha uma medida de 75 por 75 com altura de 25. Então a gente vai fazer aí ela ficar com 85, 80 por 80. Vamos deixar a nossa peça com altura de 25. Então vamos lá dizer que a nossa peça tem 80 por 80. Então você vem na opção peça a ser usinada, material bruto. Aqui você tem algumas medidas, né? Então em relação ao centro da peça, eu vou colocar 0 em todas essas opções aqui. E aqui ela está pedindo qual que é a largura? 80. Qual que é o comprimento? 80. E qual que é a altura? 25. Tem que clicar na opção substituir peça a ser usinada e dar um OK. Então ela substituiu a peça lá na mesa. Só que tem umas garras ali que está segurando essa peça na mesa. Eu vou vir aqui em peça a ser usinada, grampo, e a gente tem aqui mesa de fixação. Então nessa mesa de fixação você consegue substituir a forma que essa peça está fixa na mesa. Então você pode vir aqui e colocar um outro tipo de fixação e dar um OK. Então ela vai lá e substitui a nossa fixação da nossa peça na nossa mesa CNC, do CNC. Então, deixa eu posicionar de uma forma que vocês consigam enxergar um pouco melhor. Então agora eu vou vir aqui
no terceiro ícone de baixo para cima, no canto esquerdo da tela, ajustar parâmetros de máquina, tem posicionamento rápido. Eu vou estar vindo aqui no centro da nossa peça, né? Nossa peça é quadrada. Vou vir no centro da nossa peça e vou dar um OK. Então, a nossa ferramenta já foi lá. Já está posicionada no ponto mais alto e no centro da nossa peça, está bem no meio da nossa peça. Agora eu tenho que dizer que aqui é o nosso zero peça, o nosso G54. Então a gente vai lá em edição, offset, trabalho, né, no work, que no caso do inglês para o português é trabalho. Então você tem que vir aqui no G54, que foi aqui que a gente colocou a nossa peça quando a gente deu o material bruto. Ó. A gente tem algumas opções aqui, ó, salvar no registro. E eu coloquei no G54 ali. Então, como eu coloquei ali no G54, aqui também tem que ser no G54. Então, a gente vem aqui embaixo, na opção aqui, coloca X0, medir, que é a Miazuri, que está escrito aqui, é do inglês para português é medir. Então, você clica ali, ele mede. Y0, medir. E Z0, medir. Então, aqui a gente já zerou a nossa ferramenta no ponto mais alto do nosso bloco. Agora vou subir então o eixo Z, afastar o Y e afastar o X. Para mim conferir se a minha ferramenta está zerada no lugar certo, eu vou lá em MDI, Programa, MDI, vou executar uma linha de programa aqui. Então vou dar um EOB aqui, Insert. Eu vou falar lá G54, X G54, EOB, Insert. Eu vou colocar aqui na linha de baixo G90, X0, Y0, Z1, para ela não encostar na peça. E vou dar um ciclo Start. Então a nossa ferramenta foi lá e aproximou da nossa peça. Vamos ver se eu consigo mudar de posição aqui. ZY. Se vocês olharem bem, então ela está afastada 1 milímetro em Z. Então foi aquele 1 milímetro que eu deixei na nossa linha de programa de MDI para ela não encostar. Então ela está afastada ali 1 milímetro na nossa peça. Vamos ver aqui outros planos. Vamos ver. X e Y está por cima, não dá para enxergar. Vamos colocar de X e Z aqui. Então, Z está no eixo da ferramenta, né? De cima para baixo, no caso. Aqui a gente está visualizando a máquina como se estivesse de frente para ela. Lá no CNC, lá do Senai, então, como se a gente estivesse olhando da porta para dentro da máquina, né? Nessa situação. Então, para a esquerda e para a direita seria o nosso X. E para a esquerda e para a direita, nosso X. Para frente e para trás, no caso, né? Se acaso vocês não conseguirem entender o que eu estou falando. Então, para dentro e para fora é o nosso Y. E para cima e para baixo é o nosso eixo Z. Que é como que vai estar o nosso centro de usinagem lá no Senai. Ok? Então, agora a gente tem que desenvolver o nosso programa. Só que o nosso programa nessa peça vai ser igual ao nosso PDF. A nossa peça ali, ó, ela está com o zero dela no meio dela. Por isso que eu zerei ela no meio da peça, no posicionamento rápido. Então agora a gente tem que criar um programa aí. Então vamos lá para o nosso primeiro passo. Então a gente vem no botão editar, né, que é o segundo botão aqui, depois da chave, na parte mais alta aqui, o primeiro é execução e o segundo é edição, igual do torno CNC. Edição, a gente vem em editar, diretório, né? E aqui está o número dos nossos programas, igual lá no torno CNC. Então vamos criar um programa novo aqui, ó. O9014 seria o último. Eu vou criar o O9015 e vou dar um insert. Então ele já criou o programa e já abriu na tela. Beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o zero peça. Qual que é o zero peça que a gente está usando direto aqui? Vocês lembram qual que é o zero peça? 99. O G54? G54, esse é o nosso zero peça, que foi aquele que eu coloquei aqui no material bruto, ó.
Então, o centro da nossa usinagem vai estar no G54, tanto aqui quanto no zeramento lá que eu fiz no offset. Então, eu vou ter que chamar o G54. Então, vamos lá, G54. Agora, eu tenho que chamar uma ferramenta. Tem que chamar uma ferramenta. Qual que é a ferramenta que eu vou chamar? G28. G28 seria para a gente mandar a máquina para o ponto de troca de ferramenta. Ah, o G24, professor. É o T01, o número da nossa ferramenta é ferramenta 1. Então eu vou chamar T01, que foi o que a gente usou lá no MDI aquela hora para chamar a ferramenta 1. E vou dar um M6, ó, T01 M6, para que se ela tiver com a 2, ela vai lá e busca a ferramenta 1 lá no magazine. Então ela pega a 1 e deixa a 2 no magazine, quando eu dou esse comando aí para ela. Agora tem que dar um RPM. Um RPM aqui vai ser em relação ao diâmetro da nossa ferramenta. Uma ferramenta de metal duro aí tem uma velocidade de corte aí perto de 200. Então aí agora o cálculo não vai mais ser feito em cima em relação à nossa peça, porque não é a nossa peça mais que está girando. E o RPM vai ser fixo, vai ser contínuo, ele não vai variar. Porque o diâmetro da nossa ferramenta vai ser fixo também, não vai variar. A não ser que você troque a ferramenta. Então aí você altera o RPM. Então você pega lá 200 vezes 1000, que seria a velocidade de corte em metros por minuto, e divide por π vezes o diâmetro. Π vezes o 10, que é o diâmetro da nossa ferramenta. Vai dar um RPM aí de 6.300. Então vamos colocar lá. Qual que é o comando que faz a minha ferramenta ligar e girar no sentido horário? Vocês lembram? Como que eu ligo a minha ferramenta? É um código M. Vocês têm na apostila. Alguém chuta aí. Não é o 03, não, né? Isso, M03. M03. Liga a nossa ferramenta no sentido de 03? corte horário. Isso, M03. E o RPM é 6.000. Vou colocar 6.000 RPM aqui, que foi o que a gente achou no cálculo ali. Então, ligamos a nossa ferramenta com 6.000 RPM. Deu um RPM alto, porque o diâmetro da nossa ferramenta não é tão grande, é pequeno, né? Então, quanto menor for o diâmetro da nossa ferramenta, mais alto vai ser o nosso RPM. Então, a gente tem o 0 peça, já chamou a ferramenta 1 e ligou. Agora eu vou chamar, então, vou chamar as coordenadas em milímetro. Alguém lembra qual que é, como é que eu falo para a máquina que eu quero trabalhar em milímetro? O que eu tenho que dizer aqui para a máquina para ela entender que eu quero trabalhar com ela em milímetro? Não é o G21, professor? Isso, G21. Muito bem. E eu quero dizer para a máquina que eu quero trabalhar com coordenadas absolutas. Vocês lembram qual que é o G da coordenada absoluta? G22. Não é o G22. Coordenada absoluta, nós estávamos falando agora há pouco, Jocelito. G91 é incremental. Alguém chuta aí? Eu tô tentando achar que na apostila, professor. G94? Não é o G94. Alguém chuta aí, vai chutando aí. Se o G91 é incremental, qual que é o coordenada absoluta? G90? G90? G90. Aí. Então eu vou dizer para a máquina, coordenadas absolutas. G21 milímetro, G90 coordenada absoluta. Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? Eu quero que ela vá na velocidade máxima de máquina. Eu quero que ela se movimente no máximo de velocidade que a máquina tenha. Qual que é o G que eu tenho que usar para deslocamento rápido? Interpolação linear de máquina, digamos assim. Você tem o controlado, tem um avanço controlado, tem um avanço máximo. Qual que é o avanço máximo?
É o G01 não, né? G01 é o controlado. Ah, então O acho que é o G01, G02. não, G02 é interpolação circular no sentido horário. Ah, tá. É G00, então é G00. Então eu vou dizer para ela, vá no avanço máximo em x0 e y0. Então, nesse caso, eu não preciso colocar... Opa! Nesse caso, eu não preciso colocar avanço. Então, eu não preciso colocar o F. Tranquilo até agora? Quem que tá falando aí? O que que tá acontecendo? Pessoal, desliga o microfone aí. Então, o G0, avanço máximo de máquina. Eu vou posicionar no centro da minha peça. Agora eu vou deslocar para o primeiro ponto que eu quero começar a minha usinagem. Então, o meu PDF está dizendo aqui que a minha peça tem 37,5 não, 75. 37,5 no caso é a metade da minha peça, né? Metade da minha coordenada. Então, no caso aqui, eu quero deslocar ela em Y menos. Nesse ponto aqui, ó, em X0, Y menos. Qual é essa coordenada aqui em X e Y? X0, Y menos quanto? Isso aí vocês já viram em desenho técnico, né? Então, ó, se aqui é o meu ponto zero, como se fosse o meu plano cartesiano, dessa linha de x aqui para a direita é x positivo. Dessa linha de x aqui para a esquerda é x negativo. Da linha de y no plano cartesiano, como aqui é o zero, dessa linha aqui para cima é y positivo e dessa linha aqui para baixo é y negativo. Então aqui eu vou posicionar minha ferramenta em x0, y menos 37,5, que é a minha primeira coordenada que eu tenho dessa peça aqui, que eu quero começar aqui embaixo, a minha usinagem. Então vamos lá no nosso programa, vamos colocar aqui um G01, x0, y menos 37,5. Tranquilo? E agora eu vou colocar um avanço aí de 2.500 milímetros por minuto. Agora eu tenho que deslocar para algum lado aí. Para que lado nós vamos deslocar essa nossa ferramenta? Para a esquerda ou para a direita? Imagine que a nossa ferramenta esteja girando exatamente no ponto que a gente está ali, que é o x0, y menos 37,5, certo? Ela está girando, olhando de cima para baixo, no sentido horário. Conseguem imaginar isso? Eu não sei se eu desenhar no Paint, às vezes vocês conseguem entender um pouco mais. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Eu vou tentar explicar para vocês o que é corte concordante e corte discordante. Então vamos lá. Imagina. Cadê? Aqui. Tá, então imagina que aqui seria a nossa peça. E a nossa ferramenta está aqui, ó. Deixa eu ver. A nossa ferramenta está aqui. E ela está girando no sentido horário. E você está olhando de cima para baixo, certo? Então a nossa peça aqui está girando nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Se você movimentar a nossa ferramenta para a direita, você vai estar fazendo um corte na nossa peça discordante, porque vamos pegar uma fresa aqui. Vamos pegar uma imagem de uma fresa. Eu acho que até estava nos slides ontem que eu enviei para vocês em PDF. Fresa MD.
Vamos pegar imagens. Aqui, por exemplo. Se vocês imaginarem essa ferramenta girando no sentido horário, de cima para baixo, o helicoidal dela vai estar atacando aqui, ó, uma parte maior, depois indo para a parte menor. Imagina essa peça girando, né? Então, o cavaco que essa ferramenta vai fazer vai ser um cavaco do grande para o pequeno. Se você deslocar essa ferramenta para o outro sentido, no caso que é para esse sentido, é um corte concordante. E aqui é um corte discordante. Então, nós vamos deslocar a nossa ferramenta para a esquerda para fazer um corte concordante, que é esse aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai lá no nosso desenho e vai deslocar a nossa ferramenta para a esquerda. Existem duas formas da gente fazer esse chanfro. Ou você coloca a coordenada do vértice, que seria, no caso, x menos 37,5, y menos 37,5, ou você desloca até 17,5 e depois desloca nas coordenadas absolutas. Vamos fazer das duas formas agora. Então, primeiro eu vou fazer nas coordenadas absolutas, fazendo com i e j, e depois a gente vai fazer com chanfro e com raio. Então, vamos lá. X menos 17,5, y menos 37,5. Vamos lá, nosso programa. G01. X menos 17,5. Y menos 37,5. Vamos colocar um avanço. Todo mundo conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Vamos mostrar no desenho onde é que está o menos 17,5 aqui. Aqui é x menos 17,5, que é a distância do 0 até o 17,5, y menos 37,5, que é a distância do 0 até o 37,5. Qual é essa coordenada aqui? Ó? X menos quanto, y menos quanto? Alguém saberia me dizer? Alguém tá todo mundo aí? Tô falando sozinho aqui? Professor, 17,5? Deixa eu voltar lá pro PDF. Ó, x menos quanto? Eu já fui para 17,5, agora eu tenho que ir para a próxima coordenada. Qual é a distância? Qual é essa distância daqui até o centro da minha peça em x? Dali até lá é menos 37 ali. Isso, em x. E qual que é a distância em y? Em Y dela fica positiva, né? Não, fica negativo. Positivo vai ser da linha de y para cima. É x menos 37,5, y menos quanto? Menos 17,5 também, né, professor? 17,5, mas é isso. Vamos lá, então. G01, x menos 37,5, y menos 17,5. Certo? E um avanço aí de 2.500 milímetros por minuto. Agora vamos para o próximo ponto. Cadê o nosso PDF? Que coordenada é aqui antes do raio? Aqui, ó. É x menos quanto? Continua o mesmo x menos 37,5. Só que o y, a hora que ele passa do ponto do centro aqui, ó, ele passa de negativo para positivo. Então, dessa linha aqui para cima, o y fica positivo. Então, vai continuar sendo x menos 37,5, y mais 17,5. Então, inverte o sinal de y. Então, a gente vai lá no nosso programa e coloca lá G01, um avanço controlado, x menos 37,5, que é a nossa coordenada que continuou a mesma em x, só que o y inverte o sinal, então o y se torna positivo. Certo? E um avanço aí
de 2.500 milímetros por minuto. Depois, na hora de fazer o próximo programa, vai estar fácil, né? Vocês têm que me ajudar aí, cadê o nosso PDF? Então agora, eu vou fazer o quê? Um G2 ou um G3 aqui? Eu tenho que fazer um raio aí, ó. Tem que fazer um G02 ou um G03. Se o G03 é um corte no sentido anti-horário, qual o corte que eu tenho que usar aqui para ele ir para o sentido horário? G02. G02, muito bem. Então vamos colocar lá no nosso programa G02, que é um corte no sentido horário. Só que eu tenho que ter o X e o Y final agora. Qual que é o X final? Qual que é essa coordenada aqui em X? Qual que é a coordenada final desse raio aqui em X? Ai, professor. Ai, Salita, responde aí. Do centro. Olha, Ó, professor. do centro. Vocês podem participar, pesado. Podem. Do centro da nossa peça para a esquerda é x menos. Se o raio começa aqui e termina ali, Ele então é x menos 17,5. Então vamos lá. G02, x menos 17,5. Y. Qual é o y lá em cima? No final do raio. O raio começa aqui, faz o arco e vem para aqui. Qual que é o y lá? A cota está aqui, ó. Qual que é o y final? Y mais 37,5. Mais 37,5. Vamos dar um zoom aqui para ver se vocês não estão enxergando às vezes, né? Então é y mais 37,5, ó. Então eu coloquei G02, x menos 17,5, que é o ponto final do raio, y mais 37,5. Um avanço. De 2.000. 1.500. Beleza. Agora, o x vai partir da onde ele está e vai para a direita. Quando ele passa do centro da nossa peça, o x começa a se transformar em coordenadas positivas, porque ele sai do x menos, vai a 0 e vai a x mais. Qual é essa coordenada aqui em x? Só que agora positiva. Vai ser x mais 37,5? 37,5 é no final da peça. Ele tem que parar antes do ângulo. Ali naquele ponto, naquele vértice ali, ele vai ser um valor menor que 37,5. Ele vai ser o do 17,5. 17,5 positivo ou negativo? Positivo, professor. Isso. E o y vai ser quanto? O y também vai ser o 37,5. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos colocar um G01, que é um avanço, então ele vai só se deslocar, não vai fazer nenhum arco, nada. X 17,5 positivo. Y 37,5 positivo, que agora está lá tudo lá em cima no positivo, mais e mais. E um avanço aí. Agora ele tem que se deslocar de novo. Agora ele vai ir para x mais 37,5. Y mais quanto? Mais 17,5 também. Então ele vai para x mais, ele vai sair do 17,5 e vai para x quanto? Se ele for subir ali para o final da pedra, ele vai para 37, professor. Isso, então ele vai de x 17,5 para x 37,5. Só que faltou alguma coisa naquele nosso IJ lá. Vamos voltar lá na linha de cima do G02. Ó. Aqui no G02 eu coloquei G02, né? O ponto final. E agora eu tenho que colocar a distância incremental lá do centro do arco que estava passando batido. Então é I. Então a distância de 37,5 menos 17,5,
que é o ponto do centro desse arco, é 20. E a distância de I é a distância do centro da tua coordenada até o centro do teu arco. Então, é 20 milímetros daqui até aqui em X. Então, vamos voltar lá e vamos colocar esse valor aqui, I20. Insere. E tem que colocar o J em relação ao Y. Então, a distância daqui até aqui em Y é 0. Então, é incremental. Então, a gente coloca J0. Insere aqui também. Beleza. Então, a gente vai sair do G01 aqui. Opa! Vai para X 37,5. Y 17,5. Um avanço aí de 2.500. Vamos ver se eu apertar. Deixa eu ver como é que fica aqui. Tá. Eu vou apertar em executar para ver que linha que ele vai construir ali embaixo. Ó, ele já construiu umas linhas ali embaixo. Então ele já saiu da onde a gente começou a desenhar a nossa peça. Ó. Ele saiu do centro, veio aqui embaixo, deslocou para a esquerda, veio, fez o chanfro, fez o raio, foi para a direita e fez o chanfro do outro lado. Então agora vamos voltar para o nosso programa lá para terminar ele. Ô, professor, Oi. não vai precisar calcular aquele 45 graus lá, não? Não, a gente vai fazer ele depois. Essas coordenadas que a gente está fazendo aqui é em relação ao desenho e ao centro da peça. Depois a gente vai fazer um programa mais simples, que vai executar o mesmo perfil, mais fácil. Aí vocês vão entender qual que é a diferença de um programa para o outro. Aqui eu estou jogando coordenada por coordenada, para ele se deslocar daqui até aqui. Agora eu tenho que jogar a coordenada x mais um valor aqui, y menos um valor aqui. Vamos voltar lá. X0, Y menos X0, Y0. Deixa eu acertar aqui. Editar, beleza. Coordenada milímetro absoluto, vai a X0, Y0. Eu esqueci de colocar aqui para ele afastar. Vamos fazer assim, ó. Chamou a ferramenta 1, ligou, chamou a coordenada absoluta e vou colocar aqui G0, Z50. Que ele lá na nossa simulação, ó, ele está encostado em cima da peça. Então eu vou colocar aqui G90, Z50. Aí agora ele já vai afastar. Ele vai a X0, Y0, depois ele vai descer a X0, Y menos 37, G01, Z0. Então, aí ele, depois que ele encostou na nossa peça, ele vai a x menos 17, que é o que está lá no desenho, ó. X menos 17,5 e y menos 37,5, que é o primeiro ponto. Depois ele vai para o segundo ponto, ó, menos 37,5, menos 17,5. Então, o segundo ponto, menos 37,5, menos 17,5, que é aqui do lado esquerdo, sendo da nossa peça. Depois ele vai para o terceiro ponto, menos 37,5 mais 17,5 em Y. Então ele vai aqui em cima no começo do raio. Agora ele vai dar um G02. Então o nosso G02 está aqui. E coordenada final, x menos 17,5, que é exatamente nesse ponto. Y mais 37,5, que é esse ponto em Y, essa linha. Depois ele vai pegar a distância, que é o I. O I é a distância incremental do centro da coordenada até o centro do arco. Depois vocês vão ver no outro exercício ó, a diferença. Tanto em X, que é o I, quanto em Y, que é o J. Então, o J aqui, no caso, é 0, porque a distância incremental do centro da nossa coordenada até o centro do arco em Y é 0. E um avanço. Depois ele vai se deslocar para X mais 17,5. Então, no caso, é o começo do nosso chanfro aqui. Y mais 37,5, que é o ponto mais alto ali em cima. Então, ele vai estar exatamente nesse vértice aqui. Próxima coordenada, x mais 37,5, que no caso é essa distância aqui, essa linha mais externa para o lado direito, y mais 17,5, que é essa coordenada aqui em y, esse vértice aqui,
Se vocês olharem o 3D da nossa peça, né? Então ele estaria nessa aresta aqui. Agora ele tem que descer em Y. Que coordenada que é aqui em Y? Se aqui é Y0, qual coordenada é aqui? Se aqui é Y mais 17,5, quanto é aqui? Ali A única vai dar coisa- 37,5 negativo. Em X é 37,5. Em Y, vamos voltar lá para os planos cartesianos. Você tá dando nó na cabeça, senhor? Nada? Cadê o nosso plano cartesiano? Deixa eu voltar lá. Lar, CNC. Vamos ver. Esse nosso plano cartesiano aqui, ó. É como se o centro da nossa peça tivesse exatamente no centro desse plano cartesiano aí, ó. Então, do centro da nossa peça para a direita é x positivo, levando essa linha em referência de y. Tudo que está para a direita é x mais. Levando essa linha em referência para y, tudo que está para a esquerda é x menos. Levando a linha de x em referência, que é a nossa vertical, que é horizontal no caso, que é x, tudo que está para cima é y mais, tudo que está para baixo é y menos. Então, você tem que fazer de conta que esse centro dessa peça aqui está no centro daquele desenho lá, cara. Só isso, ó. Então, aqui é o nosso centro. Se aqui é o nosso centro, aqui é x menos, aqui é x menos, aqui é x mais e aqui é x mais. Se aqui é o nosso centro em y, aqui é y mais, aqui é y mais, aqui é y menos e aqui é y menos. E aqui é o raio, e aqui no caso é o nosso chanfro, 45 graus. Então não tem como não entender esse desenho, está muito simples, né? Se não entender um desenho desse... Então aqui eu estou jogando as coordenadas do nosso desenho, ó. Então nada mais é do que eu estou colocando aqui x mais 37, y mais 17, y menos 17, y menos 37. A única coisa que eu estou fazendo é jogar eles aqui dentro com o G01 na frente. Então, no caso aqui, eu já posicionei em x mais 37, y mais 37. Então, eu estou exatamente nesse ponto aqui, ó. X mais 37, y mais 17. Agora, eu tenho que sair desse ponto e vir aqui para esse ponto, que é x mais 37,5, y quanto? Alguém saberia me dizer? Ninguém está prestando atenção. Estou falando sozinho aqui. Rapaz, professor. 37,5? Isso, é menos 17,5. É y menos 17,5. Porque ele passou do centro da peça. Cadê o nosso desenho? Ó. Ele passou do centro da peça e veio para baixo. Então, ele se transformou em y menos. Então, lá no nosso programa, a gente tem que colocar lá G01, x 37,5, y menos 17,5. E um avanço. Avanço é a quantidade de milímetros que a ferramenta vai se deslocar por minuto. Então, vai ser 2.500 milímetros por minuto. Isso vocês já viram no torno também, né? Voltando para o nosso PDF, então, eu tenho que fazer um corte em raio aqui, ó. Tem que fazer um raio. Então, vai ser um G02 ou um G03? Para que lado que esse raio vai ser? Horário ou anti-horário? Anti-horário? Anti-horário. Não, vai ser continuar sendo horário. A ferramenta está vindo de cima para baixo e vai fazer como se fosse um ponteiro de um relógio aqui, ó. Das 3 da tarde às 6 da tarde, ó. Das 3 às 6. Ah, certo. Então vai, É que eu me enganei. vai sair do 17,5 aqui e vai para o 17,5 aqui. Só que ele vai sair de 17,5 de Y
e vai para 17,5 de x. Só que ele vai para 37,5 em y e 17,5 em x. Então, lá no nosso programa, tem que colocar mais um G02, que é corte em sentido horário. X. Qual que é o x que a gente vai parar? Qual que é o x final? Vai sair do x 37,5 e vai para que x? 7,5. 17,5. Então, vamos colocar aqui x 17,5. Vai sair do y 17,5 e vai para qual y? 37,5? 37,5. Positivo ou negativo? Negativo. Né? Negativo, aí. Estamos começando a conversar. Então, ele vai sair do x 37,5 e vai para o x 17,5. Vai sair do y menos 17,5 e vai para y menos 37,5. Vamos colocar um avanço aí para ela se deslocar. Voltando para o desenho. Então, ela tem que colocar o i e o j lá, que a gente tinha esquecido antes também. Vamos voltar lá. Vamos deletar essa linha. Vamos colocar um i. Certo? O i é a distância dessa aresta aqui, dessa coordenada, até o centro do arco. Se aqui é 37,5 e aqui é 17,5, qual a distância daqui até a aresta? 37,5 menos 17,5 dá quanto? 20. Só que o valor aqui é incremental. Então, vai ser um valor de x menos 20. Então, vai ser i menos 20. Então, vamos colocar lá, i menos 20. Menos 20. Inserir. Tem que ser na mesma linha. E daí a gente tem que colocar um j. O j é referente ao y. A distância daqui para cá em y não tem nenhuma, então é j0, porque a distância daqui incremental até o centro do arco em y não existe. Então vai ser j0. E vamos colocar o avanço agora. Pronto, agora a linha de baixo. Então ele foi até esse ponto aqui, que é esse, no caso, esse final aqui, ó. Agora eu quero mandar ele para esse ponto central aqui, bem no ponto onde ele começou. Ali vai ser x0, y menos 37,5. Então a gente vai lá no nosso programa, coloca lá g01, x0, que ele vai sair do x17 e vai para x0, e vai para y menos 37,5. Um avanço de 2.500. Depois que ele terminou de fazer esse contorno, eu vou afastar a minha ferramenta de Z. Então, vou subir com a minha ferramenta. Vou colocar aqui G0, Z50. Afastei minha ferramenta e vou dar qual que é o programa que finaliza? Qual que é o M que finaliza nosso programa? 30. M30. Estão decorando alguma coisinha, vocês estão decorando. Muito bem, agora vamos ver como que ficou o nosso percurso ali da nossa ferramenta. Então, se vocês olharem ali no nosso simuladorzinho, vocês estão vendo a linha vermelha, é a linha que a nossa ferramenta vai se deslocar. Então, eu vou dar um executar aqui, para vocês verem como que esse programa vai ser executado pela nossa ferramenta. Aguenta aí que saiu de foco. Vamos executar de novo.
No caso aqui, a nossa ferramenta não tirou o material, então a gente vai editar o nosso programa. Em vez de mandar aí a Z0, a gente vai mandar ela aí a um Z negativo aqui. Então vamos colocar aqui um Z menos 5. Alterar. Beleza, então ela fez o perfil bonitinho. A gente vai colocar uma profundidade e vamos aumentar aí, tá tudo certo, beleza. O avanço tá bom. Vamos aumentar o RPM aqui e vamos colocar o bloco para a gente poder visualizar a usinagem agora. E vamos dar o ciclo start para a gente ver. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vamos afastar a nossa ferramenta aqui. Vamos estar dando uma olhada na nossa usinagem aqui. Então, se olhar bem, ó, nossa peça ficou bem parecida com o nosso PDF. Cadê? Aqui. Então, agora eu vou estar passando para vocês uma outra forma mais simples de estar fazendo esse programa, que não precisa ficar jogando as coordenadas, lógico. Isso aqui foi para a gente ter uma ideia de como que é o deslocamento ali. Então, se vocês forem trabalhar nessa área aí mais para frente, vocês vão estar vendo que vai ter compensação de ferramenta, então vocês vão ter que compensar o raio dessa ferramenta em algum determinado momento para ela usinar por dentro ou por fora. Então isso daí já é um assunto mais, digamos assim, mais profundo, né? Então isso é mais para frente. O intuito aqui é vocês entenderem como que a ferramenta se desloca em relação às coordenadas e como que a gente programa aqui para vocês terem um entendimento de qual que é a forma de estar conversando com a máquina. Então, a parte de compensação de raio, qualquer coisa, vocês podem estar me procurando depois, a gente pode estar conversando sobre compensação de raio mais particular. Né? Então, eu vou estar fazendo um programa aqui, um novo programa, vai ser um programa 9016, então eu vou fazer aqui, ó. Vou insert. Então vamos chamar o zero peça. Qual que é o zero peça que a gente vai usar? É o G54? G54. Qual que é a ferramenta que a gente vai usar? D0. E01. Qual que é o comando que faz a troca automática de ferramentas? É o G28? Não. Não, né? M6. M6 é troca automática de ferramenta. Então agora eu tenho que ligar a minha ferramenta. Vamos colocar um RPM de 6.000 e vamos dizer para ela ligar no sentido horário. Qual que é o M que liga no sentido horário? É o 03? 03, beleza. Então ligou a ferramenta no sentido horário. Vou falar para trabalhar em milímetro. Qual que é o G que trabalha em milímetro? 21? Qual que é o G que é coordenada absoluta? É o G90, né? G90, é isso aí. Então a gente já falou para a máquina que a gente vai trabalhar no G54, que é o zero peça. Vai ligar em 6.000 RPM no sentido horário de corte da ferramenta. Vai trabalhar em milímetro com coordenadas absolutas, através do centro da nossa peça. Então agora eu vou dar um G90, G0, Z50. Então a nossa ferramenta vai se posicionar a 50 milímetros afastado da nossa peça em Z. Vou dar um G0, X0, Y0. Y0, alterar. Beleza. Vamos para a linha de baixo. Então agora eu vou posicionar a minha ferramenta no primeiro ponto de usinagem lá que a gente tem no PDF.
vai ser em x0, y quanto? Imagina que É a mesma peça? é a mesma peça, vamos fazer a mesma peça. É 17, x0, y... Não, aqui é x, né? Essa linha aqui é x. Então, daqui para a direita é x positivo, daqui para a esquerda é x negativo. Essa linha aqui é y. Daqui para cima é y positivo, daqui para baixo é y negativo. Então, eu vou posicionar minha ferramenta em x0, y menos 17,5? 37,5. 7,5. G0, x0, y menos 37,5. Estou indo só com avanço máximo, tá? Não estou usando o G01 por enquanto. Então, eu vou usar um G01 agora. Vou encostar no Z menos 5 e vou colocar um avanço aí de 2.500. Beleza. Antes de mais nada, tá, vamos fazer o programa, depois a gente troca a peça lá para não dar problema. Vamos continuar na linha de raciocínio. Então eu incrementei 5 milímetros para dentro da nossa peça. Agora eu tenho que fazer ela se movimentar para a esquerda ou para a direita. Eu vou continuar para a esquerda. Só que ao invés de eu colocar essas coordenadas, eu vou colocar a coordenada do vértice, como se essa peça não tivesse um chanfro aqui. Vou colocar x menos 37,5, y menos 37,5. Então essa peça aqui, ela vai ser como se ela fosse... Deixa eu pegar aqui mais para baixo. Como se ela não tivesse esse chanfro. Então vamos lá no nosso programa e vamos colocar a coordenada aqui. G01, x menos 37,5. Menos 37,5. Então, se vocês olharem aqui no desenho, é como se essa peça fosse uma peça quadrada. Vamos imaginar essa peça aqui sendo uma peça quadrada. O ponto do vértice aqui seria menos 37,5 e menos 37,5 em y. Então, eu joguei esse valor aqui e agora eu tenho que ir lá no programa e dizer que eu quero fazer um chanfro nessa linha. Para mim fazer um chanfro, eu coloco uma vírgula, coloco um C e coloco o valor do chanfro. No caso aqui é 20 milímetros, que é 37,5 menos 17,5 é 20. Então, vou colocar aqui chanfro de 20 e um avanço. Então, o que eu disse aqui, ó, que nesse vértice tem que fazer um chanfro de 20. Então, na linha de cima, daí depois, na próxima coordenada, eu vou colocar também como se fosse um quadrado. Vou colocar x menos 37,5 e y mais 37,5. Então, é G01, x menos 37,5 e y mais 37,5. Só que agora não é um chanfro, agora é um raio. Um raio de quanto? Alguém lembra de quanto que é o raio? 20. 20. É um raio de 20. Então, a gente coloca lá x menos 37,5, y mais 37,5, vírgula, raio de 20. E um avanço. Agora eu vou para a direita. Qual que é a coordenada aqui nesse vértice? Como se fosse um quadrado. É x mais quanto? Trinta e sete e meio. Isso. E y mais quanto? 37,5. 7,5. Então, vamos colocar lá G01, x 37,5 e y 37,5. Só que agora não é mais um raio, agora é um chanfro de novo. Então, eu coloco uma vírgula, um C de chanfro e o valor do chanfro, 20 milímetros. E um avanço. E um avanço de 2.500 milímetros. Então, na linha ficou G01, x 37,5, y 37,5, vírgula, chanfro de 20. Agora a gente vai para a última linha ali embaixo. Qual o valor em x e y no último vértice da direita inferior aqui? É x mais quanto e y menos quanto? Fiz mais 37,5 menos 37,5.
Isso. Então vamos colocar isso no nosso programa. G01, x 37,5, y menos 37,5. Só que agora não é mais um chanfro, agora é um raio. Então vou colocar vírgula, raio de 20. E um avanço de 2.500. Depois que terminou isso, eu tenho que dar um ponto final no nosso percurso desse raio. Então eu tenho que dizer para ela ir para algum lugar, senão ela não vai entender onde vai começar e onde vai acabar esse raio. Então ela calculou que ela vai fazer o raio, mas ela não sabe para onde ela tem que ir. Então eu vou colocar para ela voltar para o ponto inicial, que no caso aqui é x0, y menos 37,5. Então eu vou colocar aqui g01, x0, y menos 37,5. E um avanço de 2.500. Agora eu vou afastar a minha peça, a minha ferramenta da minha peça. Então vou dar um G90, G0, Z100 e vou finalizar o meu programa. Como que eu finalizo o programa? Qual que é o comando que desliga a ferramenta? Então M30? M30. Maravilha. Agora vamos lá então, vamos substituir a peça. Material bruto, tá? Vou colocar aqui 0. Nossa peça vai ter 80 por 80 por 25. Substituir a peça a ser usinada. Ok. Pronto. Agora eu vou dar um executar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que está faltando alguma coisa. Está faltando um avanço, alguma coisa no nosso programa. Vou voltar lá no nosso programa. G90, G0. Vamos tirar essa linha daqui. Vamos ver como é que vai agora. Tá dando um alarme. Vamos deixar essa peça meio transparente para ver qual que é o alarme que está dando. Vamos posicionar aqui. Offset. Vamos fazer um posicionamento rápido. No centro da peça. Cuidado com a ferramenta. A ferramenta colidiu com o grampo. Maravilha. Deixa eu afastar aqui. Vamos referenciar os nossos eixos. Ok, vamos posicionar lá rápido então. No centro. Ok, vamos lá. O problema de esses botões ser perto que normalmente acaba batendo no reset aí. Qual que é o programa? Tá dando um alarme aqui, eu não estou conseguindo localizar qual que é o alarme. O que está errado? X0 medir, Y0 medir, Z0 medir. Vamos lá na edição, vamos afastar o Z. Vamos ver como é que vai se comportar agora. Quando eu troquei a peça, ele pediu para zerar de novo a ferramenta, porque poderia estar dando colisão.
Então, são duas formas que a gente fez aqui o mesmo programa. Então, você pode estar colocando as coordenadas de ponto a ponto nesse programa, ou você pode estar colocando simplesmente a vírgula e o chanfro, que ele calcula automaticamente o chanfro quanto o raio. Então, você coloca lá a coordenada absoluta, como se a peça fosse uma peça quadrada, né? Então, a nossa peça aqui, ela fez o chanfro aqui, fez o raio lá. Se a gente tirar, o gráfico é muito ruim, né, desse simulador. Se tirar ali, vocês podem ver que tem uma linha que é um raio e uma linha que é um chanfro. Quando, na verdade, se você for lá no nosso programa, o nosso programa não tem lá nada que seja aquelas coordenadas. Então, a gente só colocou lá o chanfro e o raio, e ele já calculou todo sozinho, todo o percurso, em que ele faria tanto o percurso do raio quanto o percurso do chanfro. Deixa eu ver se eu consigo colocar em isso, X e Z. Tá, então agora, piazada do céu, vamos lá achar um outro desenho para nós fazer. Eu mandei no WhatsApp de vocês aí, tem um bem tranquilo aqui. Deixa eu ver. Fazer só mais um exercício aqui. Qualquer dúvida, tá na área de trabalho. Aula dia 30, cadê você? Aqui é no pendrive, vamos lá no pendrive buscar. Então tá dentro do 2020, técnicos, lar, CNC, CNC. A aula do dia 29 foi ontem. Volta uma casa, volta mais uma. Será que eu não coloquei aqui? Ah, tá aqui, ó, na área de trabalho. Vamos fazer essa peça aqui, ó. Conseguem visualizar bem a peça? Agora o nosso centro vai estar no vértice, ali no canto esquerdo inferior da peça. Conseguem ver bem essa peça, não? Me abandonaram. Não, sei professor, se para todo mundo, mas para mim tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Para O meu mim já tá apareceu escuro já. aqui, então. não tá aparecendo, professor, mas tá dando. Apareceu. Agora escureceu a Tem tela, umas professor. fotos. Aí. Tô vendo ninguém, não. Apareceu alguma coisa aí, Juscelito? Não, tá aparecendo que o professor tá mexendo, mas tá dando. Pega o delay, óculos, tá dando Leonildo. fora. Tá dando um delay? Agora apareceu. É, tá dando delay no Não tá tempo de aparecendo. aparecer a imagem. Agora apareceu. Pega o óculos, Leonildo. Tá certo. Aqui tá aparecendo o delay. Delay, Aí, delay. nós temos O uma delay. imagem aí, ó. Tem uma imagem aí de uma peça. Ela tem um, dois, três raios, quatro raios lá. Tem um raio de 15, que é o primeiro, um raio de 40,79, que é o segundo, tem um raio de 10, que é o terceiro, e um raio de 30, que é o último. Então, nós vamos estar fazendo a programação dessa peça aí com o G2 e o G3. Então, a gente vai estar modelando lá, trocando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer lá no nosso simulador é criar um programa novo, né? Deixa eu... Então, esse aqui foi feito de duas formas, né? Porque era uma peça quadrada. Então, a gente pode fazer tanto com I e J, quanto com raio e chanfro. Então, a forma de você fazer essa peça pode ser de duas formas, tanto com vírgula chanfro e vírgula raio, e ela calcula, ou colocar as coordenadas de ponto a ponto. Agora eu vou estar criando um novo programa, vamos lá em diretório, vamos criar o 9017. Ó, 9017. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, para não dar problema, é trocar a nossa peça e zerar a nossa ferramenta. Então vamos lá, peça ser usinada, material bruto, substituir a peça,
Vamos deixar esse aqui para ver o que vai dar. Vamos dar um OK. Posicionamento rápido. Agora, nosso centro não vai mais estar no meio da peça. Então, todas as coordenadas de X e todas as coordenadas de Y são positivas, porque a gente vai estar trabalhando com uma peça. Cadê você? Aqui. Então, essa peça aqui, o nosso centro dela vai estar todo para a esquerda ali e todo para baixo. Então, todos os Y e todos os X vão ser positivos. Então, não vai ter X e Y negativo. Certo? Em coordenadas absolutas, porque se for usar incremental, muda tudo. Mas nós vamos trabalhar só com coordenada absoluta hoje. Então, vamos lá no nosso simulador. Eu vou posicionar no vértice lá, então. Posicionou lá. E agora eu vou vir aqui e vou zerar no G54. Então, a gente vai lá em Offset. X0. Medir. Y0, medir, e Z0, medir. Pronto. Vamos ver aqui. Maravilha. Vamos afastar a nossa ferramenta e vamos começar o nosso programa. Editar, programa. Já está com o nosso programa 9017 na tela. Eu vou chamar o zero peça. Qual que é o zero peça? G o quê? Vamos, vai, dá uma dica aí, cara. G54, professor. G54 é o nosso zero peça. Isso, galera. G54. Vamos, Brucelito. Agora eu tenho que chamar a ferramenta 1. É T01 o quê? Qual que é a troca automática de ferramenta? Na apostila tem... G28. Não. G28 é para mandar a máquina para o ponto de troca de ferramenta. É lá no torno CNC. No centro de usinagem, você chama a ferramenta e dá um M, T01M, M6. O M6, T01M6 faz a troca automática de ferramenta. Então, o M6 serve para fazer a troca automática de ferramenta. Então, eu vou colocar lá T01M6. Agora eu quero falar que eu quero trabalhar em milímetro. Qual que é o código G para mim dizer que eu vou trabalhar em milímetro? G21. G21. Quero trabalhar em absoluto. Absoluto é o quê? G? 90. G90. Muito bem. Então, G21, G90. Agora eu quero ligar a minha ferramenta. É um M o quê? 03. M3. Muito bem. Então, a gente colocou o zero peça, chamou a ferramenta 1, disse que vai trabalhar em milímetro, com coordenada absoluta, e ligou a nossa ferramenta com 6.000 RPM no sentido de corte horário. Agora eu tenho que chamar um G0 para aproximar a minha ferramenta do X0Y0. Eu vou mandar ela ir a Z50, que é um ponto de segurança, acima da nossa peça, porque a nossa peça seria o nosso Z0, então, nosso Z50 está acima da nossa peça. E vou mandar ela aí em G0 a X0, Y0. Então, olhando lá para o nosso desenho, a nossa ferramenta está aqui nesse ponto. Agora eu vou fazer com que ela desça aí, tirando uns 5 milímetros na peça. Então, vou dar um G01, que é um avanço controlado, Z-5, e um F aí de 4.000. Vou aumentar um pouquinho o avanço para ver se melhora um pouco na simulação. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um movimento no sentido horário com uma distância de 15 milímetros em X e 15 milímetros em Y. Com o I, o raio aqui é 15, então o nosso I é 15 e o nosso J é 0. Qual que é o comando que faz com que a minha ferramenta se desloque no sentido horário? G. A gente viu agora há pouco, hein?
É o que, G? Sumiu todo mundo. G0 não, né, professor? G02. G02. Interpolação circular no sentido horário. G02. Agora eu tenho que colocar a coordenada absoluta final em relação ao ponto final do arco. Então, aqui no caso, como é x0, y0 é aqui, quanto que é aqui em x? Se o meu x0, y0 está naquela bolinha preta e branca ali, quanto que eu tenho que andar para a direita e quanto que eu tenho que andar para cima em x e em y para mim ter o ponto final ali? Qual que é a coordenada ali naquele ponto ali no desenho? G50 para X? Ali onde está o meu mouse. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui? Aham. Sim. Certo. Então Ali é ali 15, naquele professor. ponto, ali é 15. 15 em qual eixo? X15 e Y15? Isso aí. X15 e Y15. Então eu vou dar um G02, que é um corte para a direita, então ele vai fazer aquele raio. X mais 15, Y mais 15. Então vamos lá, G02, X15, Y15. E eu tenho que dar um I. O I é a distância do centro lá, do ponto inicial, tá? O I é a distância do centro da UCS, lá do centro da nossa ferramenta, até o centro do arco. Então é um raio de 15. Então a distância daquele centro até o centro do nosso arco é 15 também. Então eu vou colocar I15. I15. E a distância incremental em Y é zero. Não tem variação em Y. Depois vocês vão ver uma outra coordenada que vai ter. Então a variação é zero em J. Então é J0. O I é referente a X, o J é referente a Y e o K é referente ao Z. E agora um avanço. Vou colocar um avanço de 4.000. Então aqui nessa linha, o que eu estou dizendo para a máquina fazer? Interpolação circular no sentido horário até a coordenada de x15 e a coordenada de y15, com a distância do centro do meu arco até o centro da minha coordenada de 15 milímetros, em x e 0 em y. Beleza. Próxima linha. Estão vendo meu mouse aqui, ó? Tem uma cota bem aqui, ó. Tem uma cota exatamente ali, ó. Tem um valor para x ali. Qual que é o valor para x? 30? 30. 30. Em y teve algum deslocamento? Não. Não teve deslocamento em y, só em x, e ele foi para uma coordenada absoluta de x30. Teve alguma interpolação circular? Não. Então não é nem G1 e não é nem G2 nem G3, né? É G1. Então a gente vai lá no nosso programa e diz para fazer um G1, porque não é interpolação circular, é uma interpolação linear. Então a gente fala para ela fazer um G1 até x. Quanto que é o x? X30. X30. E o y é quanto lá? Não tem? O y continua sendo 15. Então é y15. Porque ele não foi para lugar nenhum, ele continuou sendo y15. Vamos colocar um avanço de 4.000. Beleza. Agora, a interpolação é no sentido anti-horário, porque vai fazer uma volta como se o ponteiro do relógio estivesse girando para a esquerda. Então, se eu uso G2 para ir para a direita, qual que eu uso para ir para a esquerda? G3? G3. Então, a gente vai fazer um G03 agora. G03. Ok. Qual que é a coordenada final desse arco no eixo X? Então, no caso, ele vai começar aqui no 30 e vai parar onde aqui em X? 62? 62,48 em X. Então, vamos colocar lá X, 62,48. E qual que é a coordenada final em Y? Seria
50? Coordenada final em y é 50, lá. Então, vamos colocar lá o valor da coordenada final em y. Y, 50. Agora a gente tem que colocar o i e o j, certo? Então, vamos colocar um i, que é a distância 40? incremental. Não, o i é a distância incremental do ponto inicial do meu arco, que no caso é aqui, até o centro do meu arco, que no caso é aqui. Então, essa distância é 8. Aqui está me dizendo que é 8, ó. Tá vendo? A distância daqui do início do arco em x até o centro do arco é 8. Então, o meu i é o menos 8. Então, o meu i é menos 8, que está para a esquerda. E essa coordenada é um valor incremental. Então, é i menos 8. Agora, eu tenho que colocar um j. O j é a distância daqui, desse ponto, até o centro do arco em y. É o 40 daí? É o 40. Então, a distância daqui até lá em y é 40, que é o centro do arco. Então, eu vou colocar j mais 40 porque está para cima. J 40. E um avanço. Agora ele vai sair desse ponto final aqui e vai para esse ponto que é antes do raio. Vamos usar ou o R para fazer o raio, colocando a coordenada do vértice, né, no caso, se a gente quiser, ou colocar um I e um J, tanto faz. E eu vou colocar a coordenada, então, do vértice, vou colocar um raio de 10. Qual que seria a coordenada do vértice aqui se esse canto fosse um canto vivo, não fosse arredondado? Seria x mais quanto? 50? Não. X é essa linha aqui, ó. X mais 100. X mais 100, Y mais 50. Então, a gente vai lá no nosso programa, G01, X mais 100, Y 50, vírgula, raio de 10. O G01 e 50 de 10 F1000 está incorreto porque falta um ponto final do nosso coordenado, por isso está errado. Então vamos colocar mais um ponto para ver se ele executa. Depois que ele terminou de fazer o raio nesse ponto, ele tem que se deslocar até uma coordenada absoluta que é bem nesse cantinho ali, ó. É x mais quanto e y mais quanto ali? 22? 22,36. Em y. E em x é quanto? 50? Não. Continua sendo 100. O x é 100 e o y é mais 22,36. Então, a gente vai colocar lá um G01, x 100, y 22,36. Só que agora não teve deslocamento G2 e G3. Então, vamos deixar só com o G01. Vamos voltar lá no nosso desenho. Vamos ver se ele vai dar algum alarme agora. Opa, não deu nenhum alarme agora. Ó, se vocês olharem ali no nosso simulador, ó, já fez aquele primeiro arco, já deu um paralelo, já fez o segundo arco, já fez a linha reta e já fez o raio de 10. Agora ele parou exatamente no último arco lá que a gente está fazendo. No caso, é o ponto inicial desse arco aqui. Agora eu tenho que dar um G2 ou um G3? É um corte no sentido horário ou no sentido anti-horário aí? Sentido horário. Horário? Ele 20, né? Ele vai sair daqui e vai virar para a esquerda, não vai? Para fazer esse contorno para a esquerda aqui? É horário ou anti-horário? Vai dar anti-horário. Anti-horário. E qual que é o G que eu uso para fazer um corte, uma interpolação no sentido anti-horário? G3?
G3, exatamente. Então vamos lá de novo, vamos dar mais um G03. Vamos lá no nosso programa. Vamos lá naquele ponto lá e vamos dar um G03. Qual que é a coordenada final aqui, ó? Nesse M3? ponto aqui. Não, a coordenada em X. Nada, errei, foi mal, professor. Qual que é a G50. X 50. X50. E qual que é a coordenada final em Y? Absoluta. Vai se transformar em Y o quê? O Y0. 22,6. Vai ser Y0, porque é a mesma linha do centro da nossa começo da nossa usinagem. Essa linha aqui é a nossa linha de Y. Para cima é Y positivo. Se aqui é Y22,36, a hora que ele terminar e parar aqui, ele vai estar em Y0, porque ele vai ter feito o arco e parado exatamente nesse ponto. Então a gente vai colocar lá a coordenada final. G03, X50, Y0. Agora vem o I e o J. Qual que é a distância do começo aqui, ó, do meu arco até o centro do meu arco em X? X30. O raio é 30. Aqui é o começo do meu arco. É 20, professor? É 20. Então seria um I menos 20. Então a gente tem que colocar lá I menos 20, porque está para a esquerda. E o J? Qual que é a distância daqui até o centro do arco em Y? 22. 22,36. Então vamos lá, vamos colocar J menos 22,36, porque está para baixo, de um avanço. Agora a gente volta lá e desloca a nossa ferramenta para a esquerda, porque ela terminou de fazer o nosso percurso aqui, ó, e foi para a esquerda. Esse aqui, que coordenada que é essa aqui? 0. 0 para qual coordenada? X0, Y0 ou só Y0, só X0? Que coordenada que é essa aqui? É o Y, né? Tanto Y quanto X, então eles têm que voltar para o ponto inicial. Então, como o Y já está em 0, você manda para X0, Y0, só vai andar para a esquerda. Então, você vai lá no programa e coloca G01, X0, Y0, e um avanço. Então, na linha de baixo, a gente dá um G0, coloca um Z de 100 para ela afastar, e dá um comando de fim de programa. Qual que é o comando de fim de programa? M30. M30. E vamos ver o que vai acontecer agora. Nossa peça aqui que a gente vai simular ficou pequena, então a gente vai substituí-la. Mas o programa ali, você pode estar olhando na linha vermelha. Deixa eu ver se eu consigo recolher aqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí. Então, A linha vermelha ali já formou, né? Tá para fora da peça. Tá para fora da peça. Então a gente vai ter que substituir a peça por uma peça mais larga e mais comprida para a gente conseguir fazer essa usinagem. Vai lá em peça ser usinada, material bruto. Vamos colocar aí 150 e vamos ver como é que vai ficar. Acho que agora vai. Então vamos executar o nosso programa para ver o que vai acontecer ali no... não tem que zerar a ferramenta de novo, professor? Então, nesse caso, é só substituir só no comprimento, na altura, não mudei nada, né? Aí não deu erro. Vamos ver se eu consigo visualizar apenas...
gráfico desse simulador ele é muito quadriculado, então não dá para enxergar muito bem o percurso da ferramenta na peça, fica muito ruim. Mas tem uma opção aqui que daria para a gente estar visualizando só em 2D. Ferrou de vez. Bom, ali vocês conseguem estar visualizando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar a visualização. Exibir, som da máquina, mostrar coordenadas. Vista panorâmica, vamos ver o que dá, nada. Vamos colocar aqui em reset, vamos colocar aqui XY, ZY, não, XYZ não dá, XY. Vamos tirar a máquina. Vamos mostrar peça, mostrar magazine a gente tira, vamos tirar mostrar ferramentas. Não vai dar para a gente visualizar, mas tudo bem. Então, a diferença que a gente viu hoje na nossa programação foi utilizar o raio, o chanfro, para substituir o I e o J lá, né? Em vez de a gente estar utilizando o G02, I e J, a gente pode estar utilizando o R. E a gente pode estar utilizando o chanfro no lugar de estar colocando as coordenadas. Alguma dúvida aí que vocês tenham, que qualquer coisa que eu possa estar tirando por agora, qualquer coisa a gente encerra por aqui. Tranquilo? Tudo beleza? Então eu vou fazer a chamada, hein? Professor, compartilhe com o Tavan. Essa é a minha internet que tá ruim, tá chegando atrasado, os bagulho aqui, daí não dá de acompanhar direito, mas... Uhum. Esse negócio é demais. Eu sugiro então que após eu jogar o vídeo para o YouTube, a hora que sobrar um tempo, você esteja assistindo de novo, né? Para ver se você consegue acompanhar. Então eu vou fazer a chamada com todo mundo aqui durante o vídeo, né? Vou estar minimizando aqui e abrindo a nossa... Aí não tem como vocês me cobrar que não estavam presentes. Aí não dá pra ir, Nereu, eles estão matando gafanhoto a tiro. Eita, gafanhoto é tiro. Os caras estão falando que Santa Cruz, que os gafanhotos estão chegando, estão matando a tiro. Bárbaro. Santa Cruz é muito perigoso. Olha, Leonildo, lá é só tiro de feijão. Ô, rapaz, não fala de Santa Cruz, não. O marchão ali. O baiano já não gostou da ideia. Santa Cruz aqui é... Vamos ver quem nós temos aqui hoje. Nós estamos em 14 comigo, então são 13 alunos. Então hoje não pode ter mais que 13 presenças. Então vamos ver como é que está a nossa lista. Dá para tirar uma meia foto já hoje. Olha o Luquinha Carniça aí, ó. Apareceu aí, ó. Bicho tá barbudo, né? Tá com saudade? Vai pra sua casa, Lucas, safado. Vou nada. Ô, Demir, cadê o show? Vai deixar o velho triste lá, Luquinha. Vai pra casa. Certo, pesado. Então vamos lá. Hoje é dia 30 de 6 de 2020. Se o meu computador ajudasse, né? 30 de 6 de 2020. Todo mundo acompanhando aí? Sim, senhor. Sim. Então tá bom. Agora vocês participam. Então vamos lá. Ademir de Cristo aí? Ademir de Cristo aí? Positivo e operante? Tá, né? Que esse aqui tá Então sem vamos- áudio. Tá com a vamos cabeça dar um- lisa aí, professor.
Esse da cabeça lisa, o primeiro aí. Acabou cabeça de ovo, velho. Tá polindo a cabeça, professor. Cabeludo aí. O segundo é o Cleiton Pascoaloto. Cleiton Pascoaloto se prontifica a responder, nem que seja por texto aqui embaixo. Deixa eu ver se tem algum Cleiton aqui. Pascoaloto. Acho que esse faltou hoje, hein? Vamos dar falta por enquanto, para ver quanto que vai dar no final. Joselito, eu sei que está aqui. Tô Então, vivo já são aqui, duas professor. presenças. Eduardo dos Solito que tá Santos dando Gonçalves. problema. Presente. Eduardo dos Santos Gonçalves, presente. É o Dudu. Edson Manuel. Edson Manuel tá aqui. Mais um que faltou. Vamos colocar mais uma falta. Opa, F. Leonildo Ferreira. Opa, tô aqui. Tá aqui, já Carneiro. achei. Jéssica, tá aí, né? Tava participando. Jonatas Damasceno. Tô aqui. Tá na área aí. José Eduardo dos Santos. Para esse problema é pelo pelo Conselho Superior, a partir da criação José Eduardo, da que UNAC. não veio, né? Então vamos dar uma falta aqui pro José. Júlio César de Oliveira. Júlio César de Oliveira. Tá aqui. Ok, tá aqui. Opa, beleza. Assessoria Jurídica Administrativa. Lucas da Silva. Excelência Procurador-Geral. Presente aqui, Macharzinho. De forma alguma desmobiliza qualquer Você é o Marcinho. Nacional dos Procuradores da República está com... O Marcinho vai quebrar a câmera. Você vê aí, ó. Marcos Merlo Dias. Marcos Merlo Dias. foi escolhido Tô aqui. Aqui, já achei. Já tá cheio. senador. Jair Mendes. Ih, rapaz, tô louco. Cadê o Mendes? Cadê o Mendes? Terceira Câmara Criminal do Tribunal Jair Mendes não veio, né? passar. Liga a televisão aí, doido. Dá uma falta aí. O Nereu Ribeiro. Cadê o Nereu? Tá aqui também. O Nereu tá aí. Nereu parece no final, torneiro aí que não fala nada. Paulo Gonçalves tá aí também. Paulo Gonçalves tá aí. Márcio Rodrigues. Eu, professor, presente. Ó, apareceu já lá. tá aí. Não. O Francisco não apareceu mais, né? Gilmar Pereira de Carvalho. Ô, Nereu, vai assustar outro. O seu Chico acho que tá lá pra Pelotas. Ah, é? Seu Chico foi pra Pelotas. Professorito. Tá na quarentena. Professorito. Verdade. Fala. Tá com saudade da mãe? Hã? Tem alguém que eu não chamei aí, galera? Teve eu, professor. 13. Thiago. Thiago, eu acho que eu não tenho você na lista. THI? Que essas acho que essas aulas que você começou a fazer chamada e eu não fiz, eu não assisti a aula. Thiago do quê? Thiago de Araújo Cardoso. Esse Thiago, você nunca vi ele? Falou. Não conheço. Novato, Cara, Jaguara. É novato, né? Cara, Começou há pouco tempo, é? Cadê o Ademir Macedônio? Tem na lista, não tá aí, o Marcão? Cadê o Ademir? Ele não consegue acessar o Teams. Ademir tá no teu quarto. Bom, agora eu vou estar, então, vou estar parando a gravação aqui, né? Vou parar a gravação nesse software. Então, já atingimos aí todos os que estavam na lista de chamada. Então, são 14 comigo e eu tenho 13 presenças. Então, tá tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou estar finalizando a gravação aqui.